Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de análise e desenvolvimento de sistemas. É, aliás, é análise e projeto, né, de sistemas. Agora que eu vi. Enfim, né? Até que não altera muito, não, que é basicamente a mesma matéria, só o nome mesmo. Apesar que eu vou falar um pouquinho sobre projetos depois, tá? Estão todos bem aí? Conseguem me ouvir bem? Estão vendo minha tela direitinho? Sim, professor. Ok. Então vamos lá, então. É, Bom, a aula de hoje é sobre diagrama de máquina de estados, tá? Nós estamos procedendo dessa forma, fico mais ou menos 2 semanas na matéria, então hoje eu começo falando sobre diagrama de máquina de estados, semana que vem eu aplico a atividade, explico como que vocês vão fazer também, tá? Apesar que eu não sei se semana que vem vai ter aula normal, eu tenho que ver depois. Pelo que eu andei lendo aí, parece que semana que vem vai ter aulas assíncronas, tá? Enfim, vamos É ver só como é. aula síncrona, professor. Pois é, beleza, então. Então aí é assim que a gente vai procedendo, tá? Então, última aula eu falei sobre diagrama de colaboração. Eu adiei as entregas, tá? Até semana que vem. Lembrando que vocês podem deixar as dúvidas de vocês a hora que vocês quiserem lá no fórum. Sim. Eu terça-feira à tarde eu estou por conta de responder, mas eu não significa que eu não vou responder em outros horários também, tá? Esse material ele vai ser disponibilizado no Moodle assim que a gente finalizar aqui. E claro, aula gravada, então quem perder essa aula consegue vê-la depois, não vai poder participar, né? É isso. Vamos começar então, tá? Professor, só uma pergunta. Você vai mandar o formulário ou a gente pode anotar o nome no chat? Não precisa de. Hoje eu não vou fazer chamada, não, porque os presentes estão contando pelas atividades. Então, eu acho que eu vou parar de fazer esse tipo de chamada aí. Acho que é bobagem, tá bom? Tá, professor. Então, hoje não vai ter, não, fiquem tranquilos. Então, olha, é, a gente usa o diagrama de máquina de estado para a gente poder visualizar os estados possíveis que um sistema vai ter. Além disso, quais são os eventos que causam as mudanças de um estado para o outro e quais são os eventos que vão causar essas mudanças, tá? Aliás, quais são as transições entre eles, tá? Essas máquinas de estado, perdão, pessoal, permitem a modelagem de aspectos dinâmicos do sistema, tá? É, Elas podem ser vistas também através de diagramas de atividade, só que aí tem uma diferença, porque os diagramas de máquinas de estado, eles enfatizam mais os estados dos objetos e as transições. E as atividades, mais o fluxo de controle de uma atividade para a outra, tá? Mas a gente nem falou ainda do diagrama de atividade, mas aí vocês já ficam sabendo a diferença de um para o outro. Deixa eu ver aqui, parece que tem umas Professor, o mensagens. diagrama de máquina de estado, ele trabalha, tipo, em conjunto com algum outro diagrama? Todos os diagramas do ML trabalham em conjunto, tá? Todos são complementares. Ah, então é Ah, tá, isso. obrigado, professor, desculpa. Não, sem problema. Então, olha, como que funciona o diagrama de máquina de estados? A gente descreve os estados de um objeto ao longo de sua vida. Então, vamos pensar, por exemplo, quando a gente faz um pedido no iFood, a gente consegue ver claramente quais são os estados de um pedido, né? Então, olha, a gente inicia o pedido, então ele fica lá, pedido criado. Aí, até o restaurante aceitar o seu pedido, ele fica com estado de pedido criado. Aí o restaurante aceita, ele vira pedido aceito. O restaurante
começa a preparar o pedido, ele vai para o pedido em preparação. Depois, em transporte, né? Entrega, né? Rota de entrega, e depois ele chega até as suas mãos e ele vai para finalizado. Correios também, quando a gente compra alguma coisa ou a gente manda uma carta, um pacote, fica muito claro quais são os estados daquele objeto e quais são os eventos que vão causar as mudanças naqueles estados. Então, esse diagrama de máquina de estado é uma coisa bem habituada, tá? Então, vai ser tranquilo para vocês entenderem, tá? Então, olha, a modelagem dos estados descreve a ordem que o objeto pode responder a eventos, né? Desde sua criação até essa destruição. Então, olha, a gente tem várias possibilidades de a gente usar o diagrama de estados. A gente pode usar na etapa de análise, a gente pode usar um pouquinho também na implementação, a gente pode usar a mudança de estados ao longo de toda a vida do projeto, do objeto, né? E a partir dos eventos de caso de uso que a gente descreve. Então, olha, diagrama de estado representa um objeto. Desculpa, pessoal. Um exemplo aqui, representando o objeto pedido, né? Tá um pouquinho bagunçado aqui, mas vamos analisar primeiro quais são os estados possíveis, tá? Os estados eles são representados por esse retangular aqui, tá? Esse retângulo. Então, olha, pedido criado. Então, ele pode ter pedido criado, pedido cancelado, pedido parcialmente atendido, pedido totalmente atendido, pedido com solicitação de cancelamento de fatura e, por fim, pedido fechado. Então, olha, a gente tem eventos aqui que vão causar alteração desses estados. Ó. Aqui a gente tem um evento onde o cliente vai fazer o pedido, né? Então, o pedido foi criado. Se o cliente solicitar o cancelamento, ele vai pedido cancelado e vai finalizar o processo. Agora, se ele for, deixa eu ver aqui, funcionário fatura pedido. Isso aqui é de livro, né? Então, ó, todo pedido totalmente atendido, né? Enviou todos os livros. E aí, o cliente paga a fatura e pedido fechado. Agora, a funcionário fatura o pedido, só que não foram enviados todos. Então, o pedido foi parcialmente atendido. Então, assim, tem várias coisas aqui que a gente pode usar para poder verificar quais são as coisas que vão causar mudança de estado, tá? Então, olha, o que é um estado? O estado, gente, representa a situação na vida de um objeto, né? Durante o qual ele vai satisfazer alguma condição, realiza alguma atividade ou aguarda um evento. Então, olha, a gente tem aqui o exemplo do pedido criado, né? Então, a gente cria o pedido e ele fica lá esperando alguma alteração, se vai ser cancelado ou se o restaurante vai rejeitar o pedido, ou vai aceitar e assim por diante. Pensa numa impressora também, que uma impressora ela tem vários estados. Quando a gente liga a impressora, ela fica aguardando impressão. Aí você manda impressão, ela processa a impressão, né? Termina de imprimir, ela volta para o estado de aguardando impressão, stand-by, né? E aí, se você apertar o botão desligar, ela fica no estado desligado. Então, assim, a gente usa os estados para descrever como que aquele objeto vai estar naquele momento, tá? Então, a gente tem aqui os estados inicial e final, né? Então, eles são estados especiais. O estado inicial, a gente tem um só, a gente pode ter vários finais, né? Ele indica o local de início da máquina de estado, então a gente começa por ele. Se a gente pegar aqui, ó, o cliente faz o pedido, ele começa por aqui. A gente tem dois finais, por quê? Porque aqui a gente pode ter o pedido cancelado e aí eu termino o ciclo de vida do meu pedido, tá? Ou no pedido fechado, eu posso ter também, eu finalizo o ciclo de vida. Posso ter dois tipos de evento de fim, tá? Então, olha, ele é a mesma coisa do diagrama acho que eu não lembro qual diagrama que a gente estudou que tem esses símbolos, tá?
Mas é esse círculo preto, tá? Todo preto, ele é o início, indica o inicial. E o final, ele tem aqui um círculo com círculo atrás, né? Por cima dele aqui, ele vai indicar o final, tá? Ou você pode entender isso aqui como contorno branco, né? Enfim. Então, olha, quais são as composições que a gente tem no estado? A gente tem o nome dele, né? A gente tem as ações de entrada e as ações de saída. A gente tem as transições deles, que são transições, pode ser transições internas. A gente tem subestados, tá? Isso aqui não é muito obrigatório usar, mas a gente pode ter subestados. E a gente pode ter eventos que serão adiados, tá? Bom, e o que a gente trata como evento? O evento, gente, ele é uma ocorrência significativa, é uma coisa que vai ser um estímulo para poder alterar o estado de um objeto, tá? Então, normalmente ele é atômico, ou seja, ele não vai consumir tempo, né? E aqui a gente tem alguns exemplos. Ó, o telefone é tirado do gancho, ou seja, o telefone que estava aguardando ligação, ele não vai poder receber ligação mais. Ele vai estar no estado de aguardando descagem, né? Porque quando a gente está no telefone fixo, tira ele do gancho, e aí a gente está aguardando você discar algum número, né? Então, olha, acelerador do carro é pressionado. Se o carro estiver ligado, né? O que vai acontecer? O carro vai estar em movimento, ele vai acelerar, né? Botão do mouse é pressionado. Não sei se vocês já chegaram a mexer com HTML, provavelmente sim, né? Então a gente tem os eventos lá do mouse, tipo o mouse clique, aí você configura alguma coisa para o mouse fazer, imprimir uma mensagem, fazer qualquer coisa, tá? Então a gente tem o botão power do computador, foi pressionado, ou seja, o computador passa do estado de desligado para ligado, né? E assim por diante. Quais são os tipos de eventos que a gente tem? A gente tem externos, que são sistemas e atores, e internos, que a gente tem objetos no interior do sistema. Então aqui, ó, aqui os externos, a gente tem aqui o cliente faz pedido, né? É uma outra pessoa que tratou, e a gente tem os internos também, tá? Vamos lá. Bom, a gente tem vários tipos de eventos também, tá? A gente tem o evento de chamada. Por exemplo, você recebe de uma mensagem de outro objeto, que é esse caso aqui, tá? Aliás, não, porque aquele lá é um objeto só que é do pedido, né? Então, por exemplo, a gente pode ter um pedido que ele gera uma nota fiscal. Então, ele manda mensagem para outro ciclo de vida de outro objeto, né? Que seria o objeto nota fiscal, por exemplo, para poder imprimir, tá? Então, seria algo assim, você manda uma mensagem de um objeto para o outro, e nesse objeto aqui eu mudo o estado do objeto, tá? Enfim, gente, está tranquilo por enquanto? Estão com uma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não, professor, tá tranquilo. Só ver uma coisa aqui antes, espera aí. Tá, então beleza. Evento de sinal, recebimento de um sinal assíncrono, né? Então, tem o evento temporal, né? A gente passa de um intervalo de tempo pré-definido, uma cláusula after, por exemplo, after 30 segundos, né? Então, ó, a gente pode usar isso aqui, por exemplo, no evento de e-mail. Você deleta o e-mail, ele vai para a caixa ele vai para a lixeira, então ficou o e-mail deletado, tá? Você pode recuperar aquele e-mail num prazo de 2 semanas. Passou 2 semanas, o e-mail ele passa de deletado para excluído, então ele sai até da lixeira. Então isso é um evento temporal. Você pré-define um intervalo de tempo. Assim que esse tempo for atingido,
sistematicamente, tá, gente? Ele vai causar alteração de um estado para outro, tá? Então, olha, evento de alteração, tempo, condição que se torna verdadeira. Então, olha, quando a gente tem saldo igual a zero, significa que eu vou alterar o estado de alguma coisa. Ou então horário igual a meia-noite, tá? É isso. Então a gente tem a diferença, tá, gente? Aqui, ó, o evento temporal é um tempo que vai passar independente da hora. Aqui a gente já define a hora que vai passar. Então, se tivesse uma forma de colocar uma data aqui, por exemplo, para mudar o horário de verão automaticamente, apesar que já não existe mais, né? Enfim. Bom, aí a gente tem também as transições, tá? Transições é um relacionamento entre dois estados. Indica que o objeto vai passar de um estado de origem para um estado de destino, né? Quando algum evento ocorrer, as condições foram satisfeitas. Então aqui, ó, a gente tem o pedido totalmente atendido. Quando o cliente pagar todas as faturas, o pedido vai ser fechado, tá? Deixa eu ver. É isso. Então, ó, ele é representado por uma seta, né? De origem para o destino. Então, a seta vai apontar sempre para o de destino, tá? Componentes da transição, né? Então, ó, estado de origem é o estado atingido pela transição. Estado de destino é o estado que estará ativo após a conclusão da transição. Então, ó, então a gente tem aqui o estado que estava antes e o estado que está depois, né? Então, ó, o de destino é o depois. E o que vai causar isso? É um evento, né? A ocorrência de estímulo que vai ativar a transição de estado. Ó. Então, a gente tem um pedido aqui que está totalmente atendido. Se ele pagar uma fatura só e não pagar outras, então ele não vai vir aqui para o pedido fechado. Se ele pagar as faturas, aí ele vai para o pedido fechado. Para isso, a gente tem uma condição de proteção, que é essa aqui que está dentro de colchete, tá, gente? Essas condições de proteção, elas garantem que esse evento ele seja concluído em sua totalidade. O que significa isso aqui, né? A gente usa uma expressão booleana. A booleana, não sei se vocês lembram, lá nas aulas de lógica de programação, quando a gente tem uma variável booleana, a gente tem verdadeiro ou falso. Então, olha, a gente coloca aqui depois do evento para saber se o evento foi atendido, né? Então, por exemplo, o cliente pagou todas as faturas, então a condição é verdadeira. Aí eu vou para o pedido fechado. O cliente pagou somente algumas faturas, então não pagou todas. Então é falso. O pedido continua totalmente atendido aqui, não vai para o pedido fechado, tá? É isso. Bom, vamos pegar o exemplo aqui, despertador, né? Então a gente tem o despertador desarmado, o despertador esperando e o despertador tocando. Como a gente faz isso aqui em diagrama de máquina de estado, tá? Aqui, gente, ele tá com... perceba que aqui não tem fim, né? Porque é um estado que fica por toda a vida, né? Ele sempre está desarmado, esperando, tocando. Só que isso aqui está com os detalhes técnicos mais elaborados, então eu não vou passar umas coisas dessas para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Mas vamos analisar isso aqui. Então, ó, aqui eu inicio a máquina de estados, ele inicia como desarmado. Então, ó, aí você arma um alarme definindo o horário, né? Aí ele vai para o estado desarmado para esperando dar aquele horário para poder tocar. Então, olha, o horário definido foi para agora. Então ele pegou o sistema, pegou sistematicamente o horário e comparou se esse horário é o horário que eu defini. Se os dois derem verdadeiro, o alarme começa a tocar. Então ele vai ficar tocando aqui, tocando alarme toda a vida. Aí o cliente vai o cliente, né? Quem está usando o alarme vai desarmar ele. Então ele volta para o estado desarmado, tá?
Aqui no estado esperando, eu posso desarmar o alarme sem poder usar ele. Então ele volta também para desarmado, tá? Não entendi esse N aqui, não. Deixa eu ver. Entrada. É estranho. Ah, tá. Eu entendi. Isso aqui é para verificar. Sabe aquelas sonecas que você, tipo, colocar mais 5 minutos? Depois de 3 vezes, ele volta pro desarmado. Ele já não toca mais, tá? Aí eu tocando o alarme, ele volta. Ele toca por. Aqui, ó, toca alarme por 10. É um evento de tempo. Ele fica um tempo tocando e volta por esperando, tá? E depois ele volta aqui de novo. E assim por diante. É bacana, tá, gente? Mas isso aqui são coisas que estão mais detalhes técnicos. Não vou cobrar isso de vocês, não. Vou cobrar algo assim parecido de vocês, tá? Então, semana que vem, eu gravo uma aula resolvendo um exercício desse. Peço para vocês fazerem. Aí vai ser mais ou menos assim, ó, tá? Só com esse retângulozinho mesmo. Sobre essas matérias, você tem alguma dúvida? Hein, pessoal? Professor, pra mim, tipo assim, por enquanto tá dando pra entender, professor. É, tranquilo. Semana que vem eu vou gravar uma aula resolvendo um exercício desse, vou deixar mais alguns exercícios para vocês praticarem. E aí a gente vai ver se vocês vão ter alguma dificuldade ou não. Tranquilo, gente? Mais alguém quer falar alguma coisa? Hein, pessoal? Acorda? Então, beleza. Eu vou finalizar por hoje, então. A gente se vê na próxima, na outra semana, né? Bom fim de semana para vocês. Lembrando que eu estou lá no fórum. Qualquer coisa vocês podem mandar mensagem no WhatsApp também, tá? Sou muito urgente. E é isso. Bom fim de semana, Bom bom fim de resto semana de pra você sexta-feira também, para professor. vocês. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, professor.